Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e vocês estão no Felicidade Clandestina. Hoje eu vou fazer para vocês então a tag da quarentena. Essa tag ela foi criada pelo canal Tem Que Ter Livro no Nome. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo original da tag. Eu vi a tag no canal da Ana Lubo Solar. Eu vou deixar aqui também o vídeo dela aqui embaixo para vocês acompanharem, ficou bem legal. Vou então para as categorias. A primeira categoria é então, só depois do carnaval, uma obra descompromissada. E para essa categoria de uma obra descompromissada, eu peguei o Drops da Rita Lee. Eu acho que é uma obra descompromissada, é uma leitura divertida, uma leitura que tem profundidade em alguns aspectos, eu gosto muito. Eu comecei a ler esse livro com a minha mãe, a gente combinou de ler um conto por dia cada uma, mas ela meio que abandonou o barco, e aí acabou que eu deixei o livro para depois também. Eu vou ver com ela se a gente não retoma isso, porque eu tenho esse meu projeto pessoal de ler um conto por dia. A próxima categoria é, isso é muito mais uma fantasia, uma obra do gênero maravilhoso. Eu resolvi trazer para vocês aqui O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é, assim, na minha opinião, uma das melhores fantasias já escritas. Eu gosto demais desse livro. Eu fui muito da geração Harry Potter, então eu sei que muita gente que não foi da geração foi também, porque leu e tal, mas eu fui da época que estavam lançando os livros, então eu curti muito Harry Potter. Mas quando eu li O Nome do Vento, assim, já mais madura, mais velha também, com uma outra ideia de mundo, esse livro me impressionou demais, assim. Eu acho que ele é superior, assim, eu acho que Harry Potter tem o seu lugar, mas eu acho que esse livro, ele é para, de repente, uma outra idade, né? Porque eu acho que se eu tivesse mais nova lendo ele, talvez não fosse tão interessante. Eu acho que ele é uma fantasia muito bem construída, um mundo muito bem construído, com personagens muito profundos e muito interessantes. Eu acho que vale muito a pena a leitura, eu indico demais para vocês. Terceira categoria. Coronga chegou, mas só vai dar 15 dias. Logo acaba. Uma obra para consumir rápido. Uma obra para consumir bem rápido é o 15 Dias, do Vitor Martins. Ele é um livro bem fininho, vocês estão vendo aqui, mas ele é um livro que eu li, assim, acho que numa viagem de ônibus. É um livro muito gostoso para ler. Acho que se você está querendo se distrair nesse momento, essa é uma dica também forte. Ele conta, então, a história do Felipe, que ele é um adolescente, ele é gay e ele é gordo. Então ele tem muitas questões com isso. E aí o que acontece é que o crush dele, né, o rapaz por quem ele é apaixonado, ele mora no prédio desse rapaz e a mãe desse rapaz pede pra mãe dele para ele passar 15 dias na casa do Felipe. O livro trata-se desses 15 dias que eles vão passar juntos na casa, e aí com todas as questões que o Felipe tem e que ele desenvolve muito bem nesse livro. É um livro muito engraçado. Ele é um livro que tem muito do nosso cotidiano, da nossa vida hoje em dia, com Netflix, com a nossa cultura pop e tal. Tem muitas referências interessantes e que a gente vai se identificar muito. E ele é um livro young adult, né? Os personagens são adolescentes. Vale muito a pena, é muito leve e é muito gostoso. Quarta categoria. Vamos precisar de uma quarentena maior. Uma obra com ironia dramática. Eu acabei trazendo esse livro de novo, eu trouxe ele numa outra tag, mas eu não consegui pensar muito num livro com ironia dramática. O Bonsai, do Alejandro Zambra, ele começa já meio que contando o final pra gente, né, da morte de uma personagem. Então eu acho que é muito uma ironia dramática isso. Já começa contando da morte, mas a história vem aí em seguida, entendeu? Então é a vida de um casal que é retratada aqui nesse livro, de como eles se conhecem, até como tudo isso vai acabar. É um livro bem curtinho, se vocês virem, ele nem aproveita toda a página, né? A diagramação é bem diferente. Então você lê super rápido, numa sentada. Ele poderia até entrar na outra categoria de livro para ler super rápido. E é muito gostoso também de ler, eu acho que vale a pena também. Quinta categoria. Corrida pelo Papel Higiênico, uma obra ridícula. Esse livro eu não tenho aqui comigo, eu já me desfiz do livro porque foi um livro que eu super me decepcionei, que eu super não gostei. O nome é A Última Casa da Rua, até virou filme depois, enfim. O livro e o filme são ruins, pelo menos na minha opinião, assim, vocês fiquem à vontade para ver e criticar e ter a opinião de vocês. Mas eu achei o livro muito raso, muito mais do mesmo, sabe? Muito previsível. E o filme, idem, assim. Não quero contar porque acho que qualquer coisa que eu conte estraga um pouco a história. Mas é uma menina que se muda, ela vai conhecer esse garoto e tem todo um suspense em volta de uma casa. Enfim, é sobre isso. Mas eu acho que é um livro muito previsível e que é uma obra meio ridícula, assim, que não precisava nem existir. Sexta categoria. Já se passaram 2 meses. Uma obra cansativa, mas necessária. Para essa obra, eu escolhi Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado.
Eu demorei muito para ler esse livro, eu estava com uma expectativa muito diferente no que seria dessa história. Eu achava, assim, eu já tinha visto a peça de teatro e tal, e achava que era muito mais dinâmico e muito mais sobre uma relação dela com seus dois maridos, que não é spoiler nenhum, porque, enfim, já tá no título, né? E que isso seria muito divertido de ler e tal. Eu tava com uma expectativa de que o livro seria divertido. E ele não deixa de ser, mas ele é mais do que isso, porque ele ele tem uma profundidade psicológica muito grande na personagem da Dona Flor, principalmente, porque ela passa por um luto muito grande no livro. O livro quase inteiro é sobre o luto que ela tem do marido, que vai falecer, que é logo no início do livro que isso acontece. E aí ela fica todo esse período em luto até então ela se casar novamente e ter o momento dos dois maridos. Eu acho que é muito necessário a gente pensar um pouco sobre o luto, como é que é isso. E o Jorge Amado, ele faz isso de uma maneira muito primorosa, é um livro muito bonito. É um livro que é um pouco cansativo nesse momento que você está vendo ela sofrendo esse luto, enfim, essa vida meio parada dela. Mas depois, pro final, isso se mostra muito diferente, assim, a forma como se resolve a história, a forma como aparecem os dois maridos ao mesmo tempo e que tem essa parte mais cômica do livro. Então eu acho que ele é um livro necessário. Jorge Amado escreve muito bem. Ele constrói muito bem os personagens e a própria história. Então eu acho que vale muito a pena ler. 7ª categoria, La Traviata na Varanda, uma obra para compartilhar. Eu pensei muito assim, porque eu queria que fosse um livro que desse realmente para compartilhar e que todo mundo gostasse, mas é muito difícil achar uma obra que seja do gosto de todo mundo, né? Eu peguei uma que eu acho que é muito legal, que é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Ele, dentre as distopias clássicas, eu acho que ela é a mais leve, assim, de ser lida, é a mais rápida também, mas ela passa ainda uma mensagem muito importante e muito interessante, assim, sobre como o mundo está. Ele tem uma visão que é muito próxima da nossa realidade, falando da rapidez com que as coisas têm acontecido, né? De velocidade, ele fala de uma velocidade dos carros, da velocidade das imagens, da televisão, assim, as pessoas um pouco alienadas, essa coisa de... Porque, assim, o 451 do título, né, ele é a temperatura em que os livros queimam. Os bombeiros, eles não estão lá para apagar o fogo, eles estão lá para incendiar livros. E isso mexe muito, principalmente comigo, assim, acho que com leitores de uma forma geral, é uma informação que, assim, no início do livro a gente mexe demais com a gente, porque vai queimar livros, como assim, sabe? Mas é uma coisa que, se você vai ver nas distopias, é uma coisa que acontece muito, talvez não queimar, assim, mas que aconteceu, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, mas, assim, a proibição dos livros é uma coisa que aparece sempre, né? O Admirável Mundo Novo mostra isso, o 1974 também. Então, assim, a leitura, ela tem muito poder, né? Ela tem o poder de provocar mudanças na sociedade, de provocar reflexões acerca do que você está vivendo. Ela tem a possibilidade de você imaginar coisas, de você sair um pouco da realidade em que você está vivendo, então, sem te alienar, né? Então, eu acho que eles pegam muito, né, nesse livro, falam muito sobre essa alienação e como os livros seriam uma forma de escape a isso. E aí a gente acompanha, né, o nosso personagem principal é um bombeiro que bota fogo nos livros e ele vai começar a repensar um pouco tudo isso. Então eu acho que vale a pena. Tem uma coisa interessante também nesse livro, que ele vai falando que há um resumo, né? Cada vez mais as pessoas estão lendo resumos de livros, até que elas não leem mais os livros, elas veem os filmes baseados nos livros. Mas assim, cada vez o resumo é mais curto, cada vez com menos palavras você consegue contar uma história. E o quanto de profundidade se tem nessas histórias que são contadas, né? Eu lembro que eu vi uma vez um aplicativo que estava sendo lançado, que era de um resumo, que você leria o livro muito mais rápido, porque era um resumo. E aí eu fiquei pensando, nossa, isso é muito Fahrenheit 451, né? Aquela coisa dos resumos, de tudo ser mais rápido, de você ter uma rapidez em tudo que acontece, sem conseguir aproveitar muito as coisas. E como eu me vi nesse mundo e com medo um pouco do que vem por aí, né? E eu até compartilhei na época, enfim. É um livro muito bom, vale a pena. Leia o livro inteiro, não leia o resumo. A 8ª temporada finalmente vai ficar tudo bem. Uma obra esperançosa. Para a obra esperançosa, eu peguei A Arte de Construir Cidadãos, que é As 15 Lições da Pedagogia do Amor. Eu até tive dificuldade de achar esse livro na estante, porque eu sempre lembrei dele como As 15 Lições da Pedagogia do Amor. Mas, na verdade, isso é um subtítulo, né? Ele é do Roberto Carlos Ramos. Ele foi um menininho de rua, assim, que foi pra FEBEM, teve
uma vida muito difícil, fugiu várias vezes, não teve ensino, até que ele foi adotado por uma educadora francesa que o tratou de forma muito diferente do que ele vinha sendo tratado e deu uma oportunidade muito grande para ele. Até tem uma história que acontece aqui no livro, que eu lembro que me marcou muito na época, até porque eu li esse livro na escola, né? Então os professores falavam sobre isso e tal, a minha professora de literatura, e eu gostei muito, então eu mantive. Tem alguns livros da escola que eu acabei me desfazendo, mas esse foi um que eu mantive. E tem uma história que ele botou, tipo assim, ligou todas as torneiras e tal, e alagou meio que a casa inteira dessa mulher, porque ele queria mostrar pra ela quem ele era, queria ver se ele seria realmente amado. E aí ela viu aquilo tudo e ela simplesmente abraçou ele. Ele não entendeu, e pra ele foi diferente. E aí ele entendeu que ela ficaria com ele mesmo que ele fizesse as piores coisas. Eu acho que é um sentimento que às vezes muitas crianças que são adotadas têm, né? Será que se eu fizer o pior, essa pessoa vai ainda assim querer ficar comigo? Porque pode ser que em um momento eu faça o pior. E eles testam os pais pra ver se ainda assim eles vão querer estar com aquela criança. Ele conta essa história dele, desde da FEBEM, da rua, enfim, de tudo isso, até que essa mulher o adota e a vida dele melhora. E hoje em dia ele é professor, eu acho, na verdade ele é escritor, ele escreve livros, tem outros livros dele além desse, são livros infantis, ele é um contador de histórias hoje em dia. E ele adotou vários rapazes também de rua, várias crianças de rua, para tentar fazer o mesmo que fizeram com ele. Então eu acho essa obra uma obra muito esperançosa. Nona categoria. Oh não, eles evoluíram. Uma obra de terror. Trago para vocês o Drácula, do Bram Stoker, que foi um dos últimos livros que eu li recentemente. Eu comecei a ler terror pelo Stephen King, eu achava que eu teria muito medo de ler livros de terror, né? E então eu evitava muito, mas aí com o King eu comecei a ler e comecei a gostar muito e vi que não me dá tanto medo, na verdade, ler livros de terror, então que eu posso fazer isso. O Bram Stoker ele escreve muito bem, o Drácula é um livro muito legal, assim, tipo, ele é um romance epistolar, né, em forma de cartas, e isso às vezes pode ser um pouco cansativo, mas os personagens são bem construídos. Eu fiquei assim, tipo, eu gosto desse livro, eu acho que ele é um livro que deu origem a muita coisa, né, assim, tudo que a gente vê de vampiros saiu daqui. Eu tenho, assim, uma ressalva pra fazer, eu acho que, assim, o desfecho da história, da forma como acontece com o Drácula, do encontro deles final, assim, com o Drácula, me decepcionou um pouquinho, assim, eu esperava mais. Mas, enfim, eu acho que pra época, para aquele contexto e tal, o livro, além de tudo, foi muito bem escrito, ele prende a gente durante todas essas páginas, ele é um livro grosso, sabe, ele não é um livro fininho, então ele funciona muito bem. Enquanto o Drácula não aparece é bom, mas o Drácula quando aparece você espera que vai ser aquele vilãozão e tal, e ele é um pouco menos do que isso, mas eu acho que vale a pena, dá uma chance pra Drácula, porque é bem legal. A última categoria é Plague Inc., uma obra apocalíptica. Para não ficar trazendo sempre os mesmos livros aqui para vocês, eu peguei o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Ele é uma ficção científica levinha, assim, você pode ler quando criança. Eu acho que se você for mais velho, você vai dar uma profundidade maior a tudo isso, vai ver que ele critica muito a nossa sociedade, a nossa forma de pensar. Inclusive, assim, com relação a ser uma obra apocalíptica, começa o livro com a Terra sendo destruída. Então, assim, é por isso que ele se encaixa nessa categoria, porque ela estaria no meio do caminho de uma via que teria que ser construída já há muito tempo. E, inclusive, dentro disso ele faz uma brincadeira que aí eu acho que vale a pena vocês lerem pra saber qual é. Enfim, eu recomendo, eu acho bem gostoso. Eu só li o primeiro, né? Eu acho que eu tenho que ler os outros. Mas eu gostei muito dos personagens, achei bem gostosinha a leitura, é bem interessante, vale a pena. E é isso então, gente, essa foi a tag da quarentena, espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar também as minhas redes sociais, para vocês me acompanharem aqui embaixo. E eu queria sair com um aviso de pedir para vocês ficarem em casa, pedir pra gente levar a sério tudo isso que tá acontecendo, para não piorar pra gente, porque muitas pessoas ainda vão sofrer, já estão sofrendo, mas muitas vão sofrer ainda mais com tudo isso. Então é muito importante que a gente faça a nossa parte. É isso, a gente vai ficar por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!